Olá para você, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a este nosso programa de meditação da Palavra de Deus. Nós estamos nesse dia de domingo e vamos meditar esse Evangelho do terceiro domingo da Páscoa, onde nós somos chamados a cada vez mais a sermos missionários da Palavra de Deus. E o Evangelho que nós vamos meditar hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo de 24, versículos de 13 a 35. Nos preparemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, disse-lhe: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos pais, nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Na verdade, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmavam: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nessa terceira semana da Páscoa e hoje nós vimos Jesus assim se colocando próximo dos discípulos de Emaús, que estavam em Jerusalém por ordem de Jesus até que ele ressuscitasse. Mas esses dois discípulos, muito apressados, muito desanimados, desiludidos, estavam abandonando a missão e estavam voltando para a sua realidade. Por isso, então, Jesus começa a caminhar com eles. E eles, então, tão decepcionados, não conseguiram reconhecer o Jesus. Mas Jesus também foi fazendo uma catequese com eles, e eles, então,
conseguiram então perceber a presença de Jesus quando eles chegaram à casa, e ali então Jesus partiu o pão para eles, e a sua fé, os seus olhos se abriram, a fé voltou aos seus corações e eles voltaram imediatamente para Jerusalém para contar essa novidade para os outros. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus se coloca sempre perto de cada um de nós. Dia após dia, Jesus também caminha conosco. Somos nós que muitas das vezes temos os olhos fechados, os olhos para não enxergar essa presença de Jesus na nossa vida. Jesus que se faz presente para nos ajudar também a vencer os nossos momentos de cruzes, ou seja, as pequenas dificuldades da nossa vida que muitas das vezes nos ajudam a distanciar de Deus. Por isso que Jesus se faz próximo, nos explica as Escrituras para que nós possamos entender e enxergar a sua presença. No final do Evangelho nós vemos Jesus ali naquele momento de partir do pão, que é o símbolo da Eucaristia. Então nós somos chamados a perceber essa presença de Jesus no partir do pão. Mas não só do pão na igreja, não só no corpo de Cristo na Eucaristia, mas também partilhar os dons que nós temos com os nossos irmãos, que também é um dom, é um pão a ser partilhado com os mais necessitados. E assim, reconhecendo Jesus sempre conosco, nós somos chamados a fazer essa experiência, anunciá-lo, para que um dia também ele possa nos acolher no reino dos céus. E agora vamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, desejando que também nós possamos viver essa dimensão de acolher Jesus nas nossas vidas. Rezemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, se você gostou desse vídeo, gosta do nosso material, deixe o seu like e agora deixe-vos a bênção. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.